Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos estudar o continente africano. Quando a gente estuda o continente africano, eu sempre costumo falar para os meus alunos que a gente tem o Velho Mundo, né? Aquele lugar que colonizou grande parte que a gente conhece do planeta aí. A gente tem o Novo Mundo, né? Que é a América. A gente tem o Novíssimo Mundo, que é a Austrália. Mas quando eu me refiro à África, normalmente eu me refiro a um lugar que a gente não simplesmente ocupou, não simplesmente explorou, e sim um lugar que a gente acabou estuprando, né? O mundo acabou estuprando a África. Por que uma palavra tão forte? Porque essa palavra talvez ela referencie bem o tipo de exploração que eles tiveram por lá, né? Foi uma exploração muito superior, inclusive a que aconteceu na América do Sul, onde que a gente teve uma exploração bastante avançada, né, dos recursos naturais, dos recursos minerais, da população. Então, como isso perdurou muito mais tempo na África, eu uso essa palavra mesmo para chamar atenção, né, de como o estupro pode ser uma coisa ruim. E eu começo a minha capa de aula com essa foto, que foi uma foto premiada recentemente aí, né? Ela se refere a uma foto de camelos, né, dromedários, sei lá, né, no deserto do Saara, onde que você está vendo uma foto de um drone no anoitecer, né, onde que o sol está para o lado de cá e a gente tem a sombra dos camelos, dos dromedários ali para cima. A gente está vendo os animais de cima e ao mesmo tempo os animais com a sombra deles. Então escolheu um horário lá bem legal para ficar proporcional ao tamanho do animal. Ficou muito boa a foto, né? Então uma foto aí que representa o norte da África. Aqui eu tenho um mapa, né? Eu sempre acredito que é importante dentro de uma aula de geografia regional mostrar o mapa com muita frequência, né? Porque a memória fotográfica do aluno, né, é uma coisa muito importante no contexto do estudo, tá? Então aqui a gente tem o mapa mundi, né? E um pedaço da África aparecendo aqui, né? Onde que a gente consegue fazer basicamente uma seguinte divisão. Essa linha preta que eu quero representar aqui, até tem outros mapas que aparecem o Sahel melhor, mas ela significa Sahel. O que é Sahel? Sahel é fronteira. Fronteira é a transição de uma coisa para outra coisa. Então o Sahel tanto é uma fronteira, uma passagem, né, de uma característica física, como de uma característica também religiosa e socioeconômica, vamos dizer assim, tá? Então essa linha representa o Sahel. O Sahel é a transição do deserto para a savana, do ponto de vista físico, né? Onde que a gente vai ter a savana e depois vai ter, claro, a floresta também, mas principalmente a separação do deserto do Saara com a savana, a gente vai ter ali o Sahel, que é a fronteira. Mas a gente tem uma divisão bem básica e muito importante para entender um pouco mais a África, que é dizer que ao norte do Sahel a gente tem a África branca e islâmica, né, ao norte da África, principais países: Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, tá, como países muito conhecidos do norte da África, ao norte do Sahel, África branca e islâmica. E ao sul, né, a gente tem a África predominantemente negra e cristã ou animista. O cristianismo é uma influência estrangeira, de certa forma, dentro da África, uma influência muito grande aí da Europa, já na época do Império Romano. O próprio norte da África também tem uma influência cristã nesse sentido, né? E por missões que a ONU acaba efetuando dentro da África hoje, a gente tem também essa influência cristã. E as religiões de matriz africana apresentam grandes características dentro dessa África negra ao sul do Sahel. A gente sabe que isso gera um problema muito grande, né? Toda essa miscigenação religiosa, de certa forma assim, essa mistura religiosa, ela gera uma dificuldade bem grande com relação a perseguições étnicas, religiosas, que infelizmente vão acontecer por ali, tá? Mas essa aula a gente vai falar um pouco mais sobre as características físicas da África, então agora eu vou enfatizar um pouco mais essa questão da geografia física. Aqui a gente tem um mapa, uma imagem de satélite da África, e a gente consegue nitidamente identificar duas áreas mais secas, né? Ao norte aqui a gente tem o deserto do Saara, ao sul aqui a gente tem essa área também se destacando como uma área mais seca, né? Que é o deserto do Kalahari, ou o deserto da Namíbia, e essa parte em verde mais escuro a gente sabe que é floresta, e o verde, né, com menor intensidade ao redor aqui a gente sabe que é a savana, né, que é um tipo de vegetação formada por arbustivos aí, que lembra o cerrado,
né? E o cerrado é um tipo de savana. Então essa divisão básica aqui é importante que as pessoas tenham noção. Outra coisa que é importante que as pessoas tenham noção, a linha do Equador ela passa aqui, tá? Ela passa nessa direção. Ao norte a gente vai ter o Trópico de Câncer passando dentro da África e o Trópico de Capricórnio também. Então, para quem imaginava o Trópico de Câncer passando dentro da Europa, está muito enganado. A África é um continente super grande, né? Então ela é cortada tanto pela linha do Equador, como pelo Trópico de Câncer, como pelo Trópico de Capricórnio. Capricórnio mesmo que corta a gente aqui no Paraná, São Paulo, corta o sul da África ali, perto da África do Sul e de Moçambique, certo? Aqui a gente tem alguns elementos importantes dos aspectos físicos da África, né? Aqui a gente consegue identificar o maciço da África Oriental, né? Onde que a gente tem aqui um grande maciço rochoso, né? Que representa uma das áreas mais antigas do mundo, vamos dizer assim, que aflora na superfície sem grandes alterações, que é o maciço da África Oriental. É um continente muito estável do ponto de vista tectônico, né? Todo o continente se encontra dentro da mesma placa tectônica, tá? Então a gente consegue identificar aqui o maciço da África Oriental, nesse contexto o Monte Kilimanjaro com 5.895 metros de altura, tá? É a principal área elevada do relevo africano. Ao sul a gente tem a cadeia do Cabo e ao norte a gente tem a cadeia Atlas. A cadeia Atlas muito famosa dentro do deserto do Saara, ali no Marrocos, favorece que aquela região de Marrocos ali mais ao norte receba um pouco de chuva em função da orografia, né? A gente já viu aqui no nosso canal, né, aspectos da atmosfera. A gente sabe que a orografia é a característica do relevo, né, de certa forma impedir a entrada de uma nuvem, né? A gente tem a corrente do Golfo passando lá por cima, tá? Então onde que alguma umidade acaba precipitando dentro do deserto do Saara, lá no norte do Marrocos. Tá? Então, esses são elementos importantes do relevo africano. Tá? Aqui a gente tem mais um mapa com esse relevo aparecendo. Tá? A gente consegue identificar aqui esse planalto mais acentuado nessa região, onde que também tem o Lago Vitória. O que é o Lago Vitória? O Lago Vitória, de certa forma, é a nascente do Rio Nilo. Muitos vão dizer, mas o Rio Nilo nasce antes, né? Sim, mas simbolicamente serve como referência que aqui do Lago Vitória ele transborda para formar o Rio Nilo em direção ao norte, né, para dentro do deserto do Saara. Tá? Então chegamos a mais de 5.800 metros de altura na África, só que a gente não tem encontro de placa tectônica. Tá? Então a gente tem até vulcões, porém a gente não tem, né, dobramentos modernos dentro da África. Aqui a gente consegue ver uma imagem, né, do Monte Kilimanjaro ao fundo. Aqui a gente vê várias etapas do relevo africano e da vegetação também, porque a gente sabe que aqui a gente tem uma savana e lá em cima a gente vai ter um ambiente bastante inóspito, né? Sem nenhum tipo de animal mamífero lá em cima e tal. E aqui o Lago Vitória, né? O Lago Vitória é um lago muito grande, um lago do tamanho de vários países aí dentro do contexto africano. Ó, aqui está o Lago Vitória, tem um monte de país pequenininho aqui que é do tamanho do Lago Vitória, então não é um lago tão pequeno assim. Ele fica a 1.100 metros de altura, é divisor do Quênia, da Tanzânia e de Uganda, lugar que a gente teve aí muitos problemas, e ainda tem, né, problemas étnicos, problemas de perseguição religiosa, étnica, históricos muito grandes. Recomendo uma série chamada Black Earth Rising, né, que se passa dentro da África, onde que a gente tem ali duas etnias dentro da Tanzânia se liquidando, né, ali por volta dos anos 90, né, onde que a gente tem uma etnia matando 800 mil pessoas da outra etnia, né, e meio que era dar um troco assim, numa situação que para eles era bem complicado. Uma série muito triste, infelizmente, mas mostra aí as barbáries que já aconteceram dentro do continente africano. É muito triste mesmo. Tá? Do ponto de vista físico ainda, né? Rio do Congo, eu sempre costumo fazer comparações com alguns rios africanos com rios brasileiros. O Rio do Congo, a gente vai dizer que ele é o Amazonas dentro da África. Por quê? Porque ele nasce numa floresta extremamente úmida, extremamente quente. Então o Rio Congo ele tem uma característica bastante negra, né? Como o rio amazônico, né, tem uma grande quantidade de material orgânico em suspensão, também tem essa característica negra, né, no rio. Tá?
O rio Zambeze, por ter as suas cataratas, suas corredeiras, né, que fica mais ao sul da África, a gente já vai ver um mapa com a localização desses rios, né, eu vou dizer que ele se assemelha bastante aí ao rio Iguaçu, né, onde que a gente tem as cataratas lá no final dele, aí, o rio Iguaçu ele nasce aqui em Santa Catarina, passa pelo Paraná e deságua lá muito próximo da hidrelétrica de Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu. Então, por ter essas cataratas, né, eu vou dizer que o rio Zambeze ele se assemelha bastante ao potencial hidráulico aí que a própria bacia do Iguaçu, que não tem nada a ver com a hidrelétrica de Itaipu, tem também. O rio Nilo ele vai se assemelhar ao rio São Francisco, que é um rio que nasce em Minas Gerais, passa pelo Nordeste, porque ele é um rio que passa por uma região árida sem secar. O rio São Francisco é conhecido por passar uma região semiárida sem secar, esse aqui por uma região árida, tá? E o rio Níger é o nosso rio Tietê, né? Seria o nosso rio aí com grande carga de esgoto, grande carga de problemas, né? Infelizmente pertence à grande bacia do Paraná, mas o rio Níger a gente poderia comparar ele a um rio que passa por dentro de uma grande cidade brasileira, que no caso é o Tietê, dentro de São Paulo. O rio Níger ele passa por dentro da Nigéria, né? Por dentro de cerca de uma área que tem mais aí de 100 milhões de pessoas só no entorno desse rio, tá? Então, só para você ter uma ideia, imagina o rio Tietê abastecer todo o estado de São Paulo e Minas Gerais sozinho, né? Seria uma coisa catastrófica, seria uma coisa horrível, e é mais ou menos o que vai acontecer com ele lá dentro da Nigéria, certo? Aqui a gente tem a localização deles, ó. Observe que o rio Níger nasce aqui perto de Serra Leoa, se não estou enganado, né? E vem até aqui dentro da Nigéria. Isso aqui é a Nigéria, um país com 200 milhões de habitantes, igual ao Brasil, tá? Então ele já pega um rio bastante contaminado, que vem de outros países ali, alguns milhões de pessoas já utilizaram essa água. O rio Congo, ele está bem na região onde que a gente tem o destaque da floresta, dentro da África, né? Então ele nasce dentro do Congo e deságua por ali mesmo, né? Dentro de Angola, na divisa de Angola com o Congo, né? O rio Zambeze está mais aqui ao sul, né? Passando por Moçambique, desaguando no Oceano Índico, né? E aqui a gente tem também o rio Nilo, lógico, né? No Lago Vitória, indo em direção ao norte, tá? O rio Orange aqui também é bem importante no contexto africano, eu não falei ali antes, mas é bem importante também, tá? Aqui a gente tem uma imagem bem sensacional sobre a ocupação demográfica do leito do rio Nilo, tá? Então isso aqui é o Egito, né? Aqui a gente tem o Egito, aqui a gente tem o Mar Vermelho, está tratado com uma coloração diferente essa imagem, né? Então lá a gente vai para Israel, aqui a gente tem o Egito, a cidade do Cairo, ó, né? Distante aí algumas centenas de quilômetros do litoral. Aqui está Alexandria, a cidade que de fato está no litoral, e o vale do rio Nilo sendo intensamente ocupado. Fora dele é praticamente impossível de viver naquela região ali, tá? Então você ter 80 milhões de pessoas dentro do Egito é quase tudo muito próximo do rio, tá? Porque longe dele não dá para viver muito bem. Aqui o Sahel, como sendo uma fronteira física, vai separar o deserto do Saara da savana. Essa imagem que parece de baixa qualidade, e de fato né? Mas ela consegue separar bem. Escreve aqui, ó, deserto do Saara, Kalahari, em vermelho a savana, e essa parte verde escuro a gente representa com floresta. Então a savana acaba sendo aí uma transição entre a floresta e os desertos. Então a savana é o que molda o entorno aí, ocupa grande parte do território, é uma das áreas mais populosas, é a área mais populosa dentro do contexto africano, tá? Aqui a gente tem a savana africana, com uma semelhança muito grande, obviamente, ao nosso cerrado, que é um tipo de savana. Aqui a gente tem uma semelhança muito grande na floresta do Congo com a floresta amazônica, devido à intensa precipitação e temperaturas elevadas. O deserto do Saara, né? Nós não temos nenhuma comparação grande para fazer dentro do território brasileiro, mas se fosse para fazer, teria que ser com a Caatinga, certo? E aqui o deserto do Kalahari, que é um deserto mais frio, né? Que fica ao sul aí da linha do Equador, né? Fica ali na Namíbia e África do Sul, tá? E ele vai ter uma transição entre a vegetação da savana para o deserto, semelhante ao que a gente encontra como pradarias aqui no sul do Brasil, na região dos
pampas, se for para fazer uma comparação. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente consegue ver o ápice da divisão. A gente já estudou climogramas aqui também no canal, né? Aqui a gente tem um climograma da cidade do Cairo, no Egito, que não tem praticamente chuva. As barrinhas de chuva, né, não aparecem no climograma da cidade do Cairo. Tá? Então tem 32 milímetros de chuva no Cairo, que está no deserto, e tem 3.600 milímetros de chuva aqui em Onitsha, Nigéria. Tá? Então é um padrão de chuva amazônico nessa parte em vermelho. Essa parte em laranja também tem uma grande precipitação, né? Em torno aí de 2.000 milímetros, 1.000 a 2.000 milímetros de chuva por ano, né? na savana deles ali. Então aqui a gente consegue enxergar bastante do clima no contexto africano. Observe algumas características de correntes marítimas. A gente tem a corrente de Benguela ou de Bengala batendo aqui no deserto da Namíbia. Os desertos normalmente são formados por baixa evaporação do seu litoral também, tá? Então aqui a gente tem uma água muito gelada que dificulta a evaporação e chuva nessa região, tá? Então deserto do Kalahari. E lá em cima, ó, o deserto do Saara, o litoral é gelado por conta da corrente das Canárias que vem lá do Polo Norte. Passa pelo litoral africano, europeu, e chega aqui na África como uma água muito gelada ainda. Sendo que lá em direção à Europa, a gente tem uma corrente quente passando por cima, que é a corrente do Golfo. Então olha como a natureza é maravilhosa. Um joga água fria por debaixo, por um lugar distante, o outro joga água quente por uma região muito alongada aí, né? Por cima em direção à Europa, ali que é a corrente do Golfo, né? Do México. Tá? Então vai formar dois desertos bem importantes aí, deserto Saara, deserto da Namíbia. Próxima aula é sobre características socioeconômicas da África, um continente muito pobre, né? Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os coleguinhas, se for possível, essa aula também para fortalecer o canal. Obrigado, valeu!